Muito bem. Dando prosseguimento a este período de aquecer os motores para mais um ano, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês quais foram as melhores leituras literárias que eu fiz em 2022. E eu destaco aqui leituras literárias porque eu poderia muito bem fazer uma outra lista só com textos de não ficção, com textos teóricos, com biografias, autobiografias, enfim. Mesmo porque eu acharia muito complicado elencar livros com propostas tão diferentes em uma mesma lista, e exatamente por conta disso, então, eu vou focar aqui apenas em leituras de textos ficcionais, de textos literários. Como vocês sabem, eu tenho uma dificuldade enorme em escolher apenas 10 textos, 10 livros em qualquer uma dessas listas que eu faço, e até por isso mesmo eu fiz aquela minha série de vídeos com as 13 indicações, e eu vou seguir esse mesmo formato aqui. Ao invés de eu falar de 10 melhores leituras, eu vou falar aqui das 13 melhores leituras que eu fiz em 2022. Lembrando que tem vídeos para quase todos esses livros aqui no canal. O link para esses vídeos vão estar todos na descrição deste vídeo que você está vendo agora. E os únicos 2 livros que não tem vídeo ainda, eu pretendo providenciar um vídeo para eles em algum momento do futuro próximo. Então, sem mais delongas, em 13º lugar dessa minha lista, eu coloquei um livro que eu li junto com o Clube de Leitura para apoiadores e apoiadoras aqui do canal. Foi uma leitura da qual eu gostei bastante, fiquei muito surpreso com essa leitura, e eu estou falando aqui de Os Pescadores, que é um romance publicado pelo autor nigeriano contemporâneo Chigozie Obioma em 2015. A narrativa aqui de Os Pescadores se passa na Nigéria durante os anos 90 e acaba entrelaçando todo o conflito e as tragédias políticas do país naquela época, as relações conflituosas e trágicas entre os membros de uma família composta por pai, mãe e 6 filhos. Essa família vivia em relativa harmonia, mas tudo mudou depois que o pai foi transferido no trabalho para uma outra cidade e, com medo dos conflitos políticos e étnicos que estavam acontecendo naquele momento, acabou deixando a família para trás. A partir de então, o narrador, que conta essa história do período em que ele tinha 9 anos de idade, ele passa a ir pescar com os irmãos em um rio da cidade que tem fama de ser amaldiçoado. E durante uma dessas pescarias, esses irmãos acabam recebendo uma profecia que diz que um deles, o mais velho, seria morto pelos outros. E a partir disso, a vida dessas pessoas vira de cabeça para baixo, mas aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes, até porque já há um vídeo aqui sobre este livro no canal, então fica aqui em 13º lugar esse Os Pescadores. Em 12º lugar, eu coloquei um romance também de uma autora contemporânea, dessa vez uma autora mexicana. Eu estou falando aqui de Paradise, que é o romance mais recente da Fernanda Melchor, publicado, se não me engano, em 2021, e que chegou aqui ao Brasil em 2022. Grande parte deste romance se passa em um condomínio de luxo, no qual trabalha o protagonista, que é um rapaz chamado Polo, que acaba estabelecendo algum tipo de contato, eu não diria que é propriamente uma amizade, mas sim um contato mesmo, com um dos moradores desse condomínio, que é um sujeito desprezível chamado Franco. Acontece que esse tal Franco desenvolve uma obsessão cada vez mais doentia por uma de suas vizinhas e está disposto a fazer qualquer coisa para realizar as fantasias que ele passa a ter com essa mulher. Com isso, a Fernanda Melchor não só trabalha com os eventos que levaram a um crime que é anunciado logo no início da narrativa, mas também acaba fazendo comentários muito relevantes sobre a desigualdade social a partir da relação que se estabelece, então, entre esses 2 adolescentes. Também não entrarei em maiores detalhes aqui, mesmo porque eu também fiz um vídeo aqui sobre Paradise e o link para ele vai estar, como eu disse antes, na descrição deste vídeo aqui. Em 11º lugar, eu coloquei um livro que foi lido coletivamente no primeiro semestre do ano passado aqui no canal, e eu estou falando de Vida e Destino, do Vassili Grossman.
E assim, não é por acaso que este romance é considerado o Guerra e Paz do século XX. Para quem não sabe, Guerra e Paz é aquele romance do Tolstói que se passa durante as guerras napoleônicas. E essa comparação acontece principalmente porque nesse romance o autor acaba estabelecendo, tal qual fez Tolstói no século XIX, todo um panorama da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, de modo a entrelaçar ficção e história para falar especificamente dos eventos relacionados, direta ou indiretamente, ao cerco de Stalingrado. Então, seja, por exemplo, pela tragédia no destino específico de alguns personagens, como uma mulher que morre depois da invasão nazista, ou ainda a mãe que faz de tudo para tentar reencontrar o filho que foi lutar na guerra, seja ainda pelos trechos bastante tristes e fortes, como por exemplo aqueles que falam de uma criança que está se encaminhando para a câmara de gás. O fato é que, apesar da dificuldade, esse é um livro que definitivamente marca quem lê. Já faz quase um ano que eu finalizei essa leitura e até hoje, de vez em quando, eu lembro de várias passagens que me impactaram muito, principalmente essa do menino que é preso e vai, enfim, para parar numa câmara de gás. É um trecho muito triste, né? E como eu disse, é um livro difícil, sobretudo por conta da quantidade de personagens. Aqui eu não parei para contar, não me lembro agora, mas muito provavelmente tem mais de 20 personagens aqui. E acredite você ou não, todos esses 20 personagens têm uma utilidade muito específica na narrativa. Então, talvez isso acabe oferecendo alguma dificuldade. Mas assim, apesar dessa dificuldade, a narrativa é tão interessante que quando você pega o ritmo da leitura, você consegue avançar com relativa tranquilidade, sobretudo a partir do início da segunda parte do romance. Então fica aqui em 11º lugar, o Vida e Destino. E aí, falando em leituras coletivas, em 10º lugar dessa lista eu coloquei aqui Ulisses, do James Joyce. É um livro que foi publicado originalmente em 1922, e assim, e até por isso que eu li esse romance coletivamente no ano passado, para celebrar os 100 anos de sua publicação original. Mas o fato é que, de modo bastante simples, a gente pode dizer que esse é um romance sobre um homem que passa o dia fora de casa para tentar esquecer que a mulher está tendo um caso, mas aí é claro que ele não faz outra coisa senão lembrar disso, quase que o tempo todo ao longo desse dia. Mas como só ia acontecer em todo bom romance, a narrativa de Ulisses é muito mais do que isso, tanto pela atualização dos textos homéricos, quanto pela criação de uma linguagem e de um estilo literário extremamente moderno. Então, assim, esse é o tipo de livro que dá muito trabalho para ler, não tanto pela linguagem, exceto por alguns capítulos, mas sim pela profusão de referências que são feitas pelo autor aqui ao longo das páginas. Mas apesar dessa dificuldade, vale muito a pena ler, enfrentar aqui esse romance, que ocupa então o 10º lugar nessa minha lista. Tem playlists aqui no canal, tanto para o Vida e Destino quanto para o Ulisses, e o link para essas playlists vão estar lá embaixo também. Bom, aí lá em Vida e Destino eu falei um pouquinho que o romance ele se passa durante ali o período da Segunda Guerra Mundial na União Soviética, né? E o livro que ocupa o 9º lugar nessa minha lista, ele se passa nesse mesmo espaço e mais ou menos nessa mesma época também. Eu estou falando aqui de Meninas, que é um livro da Lyudmila Ulitskaya, que eu também li junto com o clube de apoiadores e apoiadoras do canal. Foi uma leitura bem interessante. E se lá em Vida e Destino existe todo um discurso histórico muito marcado, nos 6 contos ou nos 6 capítulos deste livro, a gente entra em contato com a realidade soviética do mesmo período, quer dizer, meados do século passado, mas a partir de do cotidiano das pessoas comuns, mais especificamente do cotidiano de meninas que têm ali entre 9 e 11 anos de idade e que pertencem a famílias de diferentes culturas e posições sociais. E com isso, a autora traz para a narrativa todo aquele caldeirão cultural e étnico que borbulhava, digamos assim, durante a União Soviética, e mostra
como o convívio entre essas diferentes etnias e culturas nem sempre era pacífico. Por isso mesmo, existe aqui uma correspondência entre a crise política do período imediatamente posterior à morte do Stalin, que aconteceu lá em março de 1953, e a crise individual dessas meninas do título, que estão ali entrando na adolescência, saindo da infância. Com isso, a guerra ela está muito presente ao longo do livro, mas essa presença se dá de modo difuso. A guerra aparece aqui quase como se fosse uma sombra que muitas vezes não é entendida pelas protagonistas, que, como eu disse antes, ainda são meninas muito jovens. E aí, eu destaco aqui nesse livro, sobretudo, Filhas de Outro e A Enjeitada, que são dois textos que falam de irmãs gêmeas que têm ali um temperamento completamente diferente. Eu acho esse contraste muito interessante. E aí, conforme eu estava falando do livro, eu falei para vocês que a gente pode olhar para esse livro como um livro de contos ou como um romance, né? Essa forma literária por si só já diz muito respeito a essa fragmentação e essa unidade mais ou menos arbitrária da União Soviética. Então fica aqui em nono lugar o Meninas, da Ludmila Ulitskaya, para o qual também tem vídeo aqui no canal. Aí em oitavo lugar eu coloquei um livro que ainda não tem vídeo, mas assim, ele vai ter vídeo porque o vídeo já está até pronto. Só estou esperando terminarmos aí alguns detalhes em relação a esse vídeo, mas em algum momento do futuro vai sair um vídeo aqui sobre o Eletrônica, do Enzo Maqueira. A linguagem desse livro é bastante ágil e apela muito para o aspecto visual, para falar de uma professora que representa aqui o auge e o declínio simultaneamente de toda uma geração que foi jovem nos anos 90 e que entrou na vida adulta em um período regado à música eletrônica e a drogas, e a um período marcado pelo aumento de uma mentalidade de consumo cada vez maior. A vida dessa mulher, que é a protagonista aqui, vira de cabeça para baixo depois que ela acaba se relacionando e, o que é pior, se apaixonando por um aluno. E aí eu não vou poder aqui falar de mais nada a não ser recomendar enfaticamente este livro que, como eu disse, ocupa o oitavo lugar aqui dessa minha lista de melhores leituras de 2022. Aí, em sétimo lugar, eu coloquei aqui um romance de uma autora argentina chamada Aurora Venturini, e eu estou falando de As Primas. A narradora desse livro vem de uma família profundamente disfuncional e marcada pela falta. E essa falta é emocional e psicológica, mas também e sobretudo física. Então aqui nós temos pessoas deficientes, mulheres que foram abandonadas pelos maridos, homens abusadores, crimes terríveis, etc, etc, etc. E tudo isso é narrado de um jeito bastante seco por uma aspirante artista chamada Yuna, que vive com a mãe, com a irmã, e essa irmã ela tem uma deficiência física e mental. Além disso, moram ali nessa mesma casa uma prima da narradora, que é a Nan, e um professor que acaba se aproximando dessa família de um jeito muito estranho. E aí eu indico esse livro sobretudo por conta do incômodo que ele provoca. Então, a manipulação da linguagem, o emprego dos adjetivos, a prosa seca e direta, as situações estranhíssimas, tudo isso acaba levando a um desconforto muito grande que se estabelece logo no início e dura até o fim da narrativa. Então, assim, ao mesmo tempo em que em vários momentos a gente quer abandonar o livro porque a gente quer tirar certas imagens da cabeça, pelo menos eu fiquei muito curioso, eu não consegui parar de ler esse livro até o fim, porque realmente é um livro muito impressionante, tanto que eu peguei para ler esse livro descompromissadamente, e daí quando eu vi o dia estava acabando, eu não tinha feito outra coisa senão ler aqui As Primas, então por isso fica aqui esse livro em sétimo lugar nessa lista. Aí eu coloquei um romance que também tem algumas cenas que geram algum incômodo, mas é um incômodo de outra ordem. E é um livro muito diferente aqui do As Primas, sobretudo por conta da linguagem. Enquanto aqui As Primas é um livro que tem uma linguagem muito seca,
O livro que ocupa o 6º lugar nessa lista tem uma linguagem poética, mas essa poeticidade da linguagem acaba reforçando o caráter trágico daquilo que está sendo narrado aqui em Ponciá Vicêncio, que é um romance publicado em 2003 pela Conceição Evaristo, e que tem uma narrativa que atualiza e rasura ao mesmo tempo o romance de formação, como forma literária. Inclusive, eu falei bastante sobre isso no meu vídeo aqui sobre o Ponciá Vicêncio. E esse romance faz isso conforme acompanha a vida da personagem título, que é uma mulher negra e pobre que herda um passado bastante traumático e marcado pela escravidão, e que, na tentativa de fugir dessa herança, acaba se mudando do campo para a cidade, mas ela faz isso só para descobrir que, infelizmente, para pessoas como ela, a realidade não era muito diferente, independente do lugar onde ela vive. Então, assim, é um livro muito triste, muito poético, e por conta disso, então, fica aqui ele ocupando o 6º lugar nessa lista de melhores leituras do ano passado. Bom, em 5º lugar dessa minha lista, eu coloquei aqui O Bebê de Rosemary, que é um romance do Ira Levin, publicado originalmente em 1967. E assim, a protagonista desse livro, que é a personagem título, é uma mulher jovem, que se casou há pouco tempo com um ator de teatro. Então os dois estão vivendo o auge de suas vidas quando se mudam para um prédio que, apesar de ser bastante cobiçado por ter apartamentos amplos e ser muito bonito, tem um passado meio sinistro. E nessa nova vizinhança, esse jovem casal acaba fazendo amizade com um casal mais velho que parece estar cada vez mais interessado na vida da protagonista, principalmente depois que ela fica grávida. Então, depois de uma sequência de eventos estranhos e aparentemente inexplicáveis, a Rosemary acaba ficando cada vez mais convencida de que está sendo vítima de um grupo de satanistas que, pelo visto, conseguiu atrair o marido dela em troca de fama. Só que tudo isso é narrado de um jeito muito ambíguo, e essa ambiguidade é uma das coisas mais interessantes aqui do romance. E para além de ser uma narrativa de terror, o livro é muito interessante por mostrar todo um contexto cultural no qual o diabo estava cada vez mais presente fora do discurso religioso, e no qual a posição social da mulher estava passando por algumas alterações. Então, assim, esse livro ele é interessante não só do ponto de vista narrativo, mas também porque ele consegue nos mostrar um retrato de seu tempo, né, ali dos anos 60 nos Estados Unidos, que é uma época bastante interessante. Tem vídeo para este livro aqui no canal, o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. E já que eu estou falando aqui de satanismo por conta do Bebê de Rosemary, eu gostaria de reforçar o seguinte recado. Ao longo deste ano que ora se inicia, eu pretendo gravar um vídeo, e em alguns momentos desse vídeo eu vou fazer a leitura de um poema do Baudelaire chamado As Litanias de Satã. Esse poema está lá nas Flores do Mal. E eu ficaria muito feliz se 665 pessoas fizessem uma contribuição, no mínimo curiosa, para esse vídeo, que é a seguinte: caso você queira, envie para mim até o dia 9 de fevereiro, neste e-mail que eu vou deixar aqui na tela, um áudio seu lendo o seguinte verso: tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria. Então, caso você queira participar, caso você não se sinta ofendido, ofendida, ou então, enfim, incomodado, incomodada em ler esse verso em voz alta, você manda isso para mim neste meu e-mail até o dia 9 de fevereiro, certo? Então, eu vou repetir aqui o que você tem que mandar no áudio, que é simplesmente: tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria. Só isso que você vai gravar e vai me mandar, certo? Então, dado esse recado, vamos aqui então ao 4º lugar dessa minha lista, que é ocupado pelo romance Kentuckys, da Samantha Schweblin, para o qual também tem vídeo aqui no canal. Essa minha edição ela está em espanhol, mas recentemente a editora Fósforo publicou uma tradução deste livro aqui no Brasil, então fica aí a sugestão. Este romance fala sobre uma sociedade na qual foram criados dispositivos, que são os Kentuckys, que nada mais são do que bichinhos de pelúcia com câmeras instaladas. Acontece que, quando você compra um Kentucky, você não sabe quem está do outro lado assistindo às imagens que são
captadas por essa câmera. Assim como, caso você queira ser um Kentucky e ficar assistindo essas imagens, você não pode controlar para qual casa você vai ser enviado. Então você não pode controlar qual é a imagem que você quer ver. Você não consegue controlar isso de maneira tão fácil assim. E aí, por mais que esse romance seja composto a partir de vários núcleos narrativos quase sempre independentes, ainda assim existem aqui algumas histórias que ganham um desenvolvimento maior. Por exemplo, a história de um homem que tenta burlar esse sistema dos Kentuckys, mas acaba presenciando um crime terrível. A história de uma mulher que vai descontando com requintes de sadismo cada vez maior nesse Kentucky todas as suas frustrações. A história de uma criança que vai aos poucos se confundindo com o Kentucky por não conseguir mais separar a vida real dessa vida virtual. A história de uma senhora que vira o Kentucky de uma mulher. E por fim, a história de um pai recém-divorciado que acaba comprando um Kentucky para tentar vigiar o filho, mas essa história acaba não terminando muito bem. Na verdade, o problema é que todas essas histórias acabam de um jeito terrível e acabam sempre levantando uma discussão sobre o modo como nós nos relacionamos com a tecnologia e com a solidão desse nosso tempo contemporâneo. Então fica aqui a sugestão dessa leitura em quarto lugar nessa lista de melhores livros de 2022. Em terceiro lugar, já estou ficando até rouco, eu coloquei aqui uma HQ que eu achei impressionante. Eu estou falando aqui de Grama, que é uma HQ da Kyung-Suk Gendry-Kim, ou algo do tipo. Essa HQ me fez lembrar bastante lá de Maus, do Art Spiegelman, por vários motivos, principalmente porque em ambos os casos existe uma elaboração do passado traumático por meio da memória, ao mesmo tempo em que existe um discurso sobre a própria criação artística dessas HQs. No caso aqui de Grama, esse passado traumático se liga diretamente às experiências e às memórias de uma senhora chamada Ok Sun Lee, que, quando jovem, se tornou mulher de conforto durante a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial. E para quem não sabe, as mulheres de conforto eram moças, em alguns casos até crianças, que eram sequestradas e mantidas em cativeiro em casas isoladas para serem estupradas e assim confortarem os soldados japoneses cansados da guerra. E apesar de ser uma HQ, apesar do traço bastante delicado da quadrinista, e eu espero não estar mostrando nada de comprometedor aqui para vocês, mas enfim, apesar disso, não se engane, essa história aqui é muito forte, foi um dos textos mais impactantes, se não foi o texto mais impactante que eu li no ano passado. Então fica aqui a minha sugestão, em terceiro lugar, nessa lista de melhores leituras de 2022, Grama, da Kyung-Suk Gendry-Kim. Também já tem vídeo para esta HQ no canal, e o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. Em segundo lugar dessa minha lista, eu coloquei outro livro para o qual ainda não tem vídeo. Eu estou falando aqui de Estrela Distante, do Roberto Bolanho. Exatamente por não ter vídeo, eu não vou falar muita coisa aqui deste livro, porque eu pretendo falar no vídeo especificamente. Mas antes de falar um pouquinho aqui, brevemente, de Estrela Distante, eu preciso dar um passo para trás, para depois dar 2 passos para frente, e dizer o seguinte: o último capítulo lá do A Literatura Nazista na América, que é outro romance do Roberto Bolanho, para o qual tem vídeo aqui no canal, no último capítulo daquele livro, o autor fala de um poeta que trabalhou nos porões da ditadura militar chilena e que, nas horas vagas, gostava de escrever poemas no céu usando um avião de fumaça. Aqui em Estrela Distante, o Bolanho aprofunda esse personagem ao fazer toda uma investigação não só sobre ele, mas também sobre uma geração de poetas que teve de lidar com a violência e com a brutalidade durante a ditadura. E aí, com isso, mais uma vez, o autor faz uma série de questionamentos referentes à identidade e à função da literatura e sua relação com a violência e com a barbárie. Por tudo isso, fica aqui a minha sugestão. Já esse é lá o quarto livro do Bolanho que eu leio e que entra na lista de melhores leituras, então esse realmente
está se tornando um dos meus autores favoritos, então fica aqui em segundo lugar o Estrela Distante. E em primeiro lugar, eu coloquei aqui um livro que eu acho que foi a maior surpresa de 2022, porque foi um livro que eu fui ler assim de maneira meio descompromissada e levei um susto enorme ao me deparar com a narrativa, com a potência narrativa aqui de Maleita, que é o primeiro romance do Lúcio Cardoso. Esse romance aqui vai ficcionalizar a fundação da cidade de Pirapora e com isso ele acaba recuperando alegoricamente a fundação do Brasil e todas as reminiscências do passado colonial e escravocrata ao falar de um sujeito que chega a um vilarejo que fica às margens do Rio São Francisco e pretende fundar ali naquela região um polo industrial. O problema é que esse sujeito, que é o narrador do romance, tem de lidar com uma série de imprevistos, dentre os quais eu destaco uma epidemia de malária, que é a Maleita aqui do título, e uma epidemia de varíola. E essa, sobretudo, é uma epidemia bastante drástica para o andamento desse projeto civilizatório do narrador. Esse daqui é um romance muito impressionante e muito desconfortável, sobretudo por conta das descrições da primeira à última páginas, principalmente nos capítulos em que a varíola praticamente acaba com toda a população da cidade de Pirapora. Então fica aqui a recomendação deste romance incrível. O Lúcio Cardoso, ele não é um autor muito comentado hoje em dia, exceto lá pelo Crônica da Casa Assassinada. Mas se você ainda não conhece a obra desse autor, leia aqui Maleita, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e exatamente por isso fica aqui este livro ocupando o primeiro lugar nessa lista de melhores leituras de 2022. Diga aí nos comentários qual seria a sua lista de melhores leituras do ano passado. Novamente, eu vou deixar lá embaixo na descrição deste vídeo os links para todos os vídeos que eu fui mencionando aqui ao longo dessa minha fala. E vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. Caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho, você entra lá em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você aí que quer fazer isso, mas não financeiramente, você pode mostrar para o YouTube que este meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então, curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc. E não esqueça de mandar lá o e-mail com o verso do poema do Baudelaire, Tem piedade, ó Satã, da minha longa miséria, até o dia 9 de fevereiro de 2023 para o meu e-mail, certo? Então é isso, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.